Jesus ainda nos alerta para perseverarmos contra as falsas doutrinas. O que caracteriza um falso profeta, um pastor, um pregador, um padre? E outros títulos que você queira usar são suas ações, seus ensinos. Aquele que é falso, ele pode até parecer com o verdadeiro. Entretanto, seu caráter, seu ideal e seus ensinamentos o denunciam. E foi isso que Jesus quis dizer quando afirmou: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Mateus 7, verso 15 ao 20. Jesus está sendo claro. Os falsos profetas não podem dar bons frutos. Isso porque estes homens, embora pareçam ovelhas, pensamos que são como nós, que estão em busca da verdade, do bem, do próprio Senhor do rebanho, e eles na verdade só querem extrair o que podem das pessoas. O interesse destes falsos profetas, com suas falsas doutrinas, é se dar bem. Eles estão trabalhando para o benefício de si próprio e não para o reino de Deus. Eles amam o mundo e suas concupiscências. Usam da fé para estimular as pessoas a doarem tudo o que podem para as suas igrejas. Enquanto o povo padece, eles se enriquecem. A teologia da prosperidade é um grande engano. Não podemos descartar que Deus quer o bem de seu povo e de seus filhos, e que Deus pode nos enriquecer sim. Contudo, essa não é a ênfase do Evangelho. Pelo contrário, a ênfase do Evangelho é um chamado para renunciarmos o apego ao dinheiro e às concupiscências deste mundo. A ênfase do Evangelho é abrirmos mãos de nossas vidas para lutar pela implantação do reino de Deus neste mundo. O apóstolo Paulo já nos definiu que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, alegria, paz e todas as coisas que caracterizam o nosso Deus. Acredito que se formos fiéis a Deus, poderemos nos enriquecer. Mas este enriquecimento não acontece se aproveitando da fé e da bondade das pessoas. Deus enriquece aqueles que trabalham honestamente e de maneira sábia investem no reino de Deus. A teologia da prosperidade, ela transformou Deus em um amuleto. Se eu quero acabar com o mal em minha casa, eu compro sal grosso, eu compro uma rosa ungida. Então ela transformou Deus em um amuleto e em empregado da humanidade. Passamos a exigir de Deus que ele cumpra as suas obrigações como Deus. Eu o sirvo e ele tem que me servir. Ele tem que garantir minha proteção e minha prosperidade. Essa mesma teologia transformou as igrejas em grandes casas comerciais. Essa não é uma teologia bíblica, ela é uma teologia criada pela mídia. Homens e mulheres que se dizem servos de Deus e que só anunciam o que Cristo fez por eles, se forem bem pagos para isso, estes não se converteram. A Bíblia diz: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8. Bom, eu já escrevi livros e sei o quanto estes se tornaram pesados para mim financeiramente. Por um período eu os vendi para pagar os custos que tive para a edição dos mesmos. Mas não usei destes livros para me enriquecer, para cobrar cachês evangélicos, para falar em nome de Jesus. Jesus pagou um alto preço por mim. Tudo que eu puder fazer pelo Evangelho, eu farei. E sei que nunca será suficiente para pagar o que ele me fez. Portanto, eu não tenho o direito de cobrar nada para fazer a obra de Deus. Muitos cantores e pregadores que se julgam
acima dos demais, cobram para ir às igrejas além do que deveriam, além do custo real de seus gastos para despesas de viagem. Cobram valores exorbitantes, visando enriquecimento e não a sustentação de seu ministério. Existem muitas outras doutrinas que não são bíblicas. O apóstolo Paulo, ao escrever para o jovem pastor Timóteo, o alerta a respeito de algumas dessas doutrinas. Eu peço que você leia 1 Timóteo 4, do verso 1 ao 5. Paulo afirma ser doutrinas de demônios, as doutrinas que proíbem o casamento, que ensinam abstinência de alimentos. E ao escrever aos irmãos de Colosso, Paulo também faz referências às falsas doutrinas ensinadas pelos falsos profetas. Colossenses capítulo 2, verso 16 até o 22. Contudo, eu não irei abordá-las nessa mensagem, pois nosso tempo não nos permite. A ênfase que dê a teologia da prosperidade se faz pelo fato de ser esta a que está em vitrine em nossos dias, mas todas elas são malignas e devem ser extirpadas da vida da igreja. Portanto, que possamos perseverar, fiéis a Cristo, diante as falsas doutrinas.